existem histórias que viram lendas, ou lendas que viram histórias. Talvez pessoas que tenham presenciado ou participado de eventos dos quais a veracidade pode ser questionada. E talvez para um alívio de consciência poderia se postar num desses fóruns onde é possível ficar anônimo ou criar um perfil que ninguém irá verificar. Bom, são somente teorias. Enfim, essa semana falaremos sobre o experimento russo do sono. Real? Dizem que não. Enfim, ouça a história e decida por si mesmo. Um grupo de cientistas, pesquisadores e militares russos se reuniram no intuito de realizar uma experiência sobre o que acontece ao ser humano quando se é privado do sono de forma induzida. Para tal, precisavam de cobaias, pois haviam desenvolvido um gás para testes. Os militares trouxeram 5 presos políticos, homens declarados inimigos do Estado, durante a Segunda Guerra Mundial, para a experiência, com a promessa ilusória de que, se sobrevivessem ao teste, teriam como recompensa a liberdade. Um quarto com paredes feitas de pedras cinzas e frias, e um chão de cimento que lembraria uma dessas lixas que se usa para limpar as paredes. Foi preparado com pequenas janelas, com vidros bem reforçados, e só quem estivesse do lado de fora poderia observar quem estivesse no quarto. Microfones sensíveis ao menor ruído, um banheiro, uma pia com água potável. Aparelhos que liberavam oxigênio juntamente com o gás que os impediram de dormir. Uma espécie de ração, livros para lerem e camas sem colchões. O experimento deveria durar 30 dias, mas os primeiros 5 dias foram tranquilos. Eles conversavam entre si sobre coisas pessoais, mas a partir do 6º dia, o ambiente dentro do quarto começou a ficar sombrio, melancólico. Eles começaram a falar de traumas pessoais, e então começaram a sussurrar coisas sem sentido. E tudo foi piorando. No 9º dia, um deles começou a correr de um lado para o outro e gritar. Então, de repente, ele parou de correr, mas continuou gritando por horas e horas, até que não se podia mais ouvi-lo. A conclusão dos observadores foi que suas cordas vocais se romperam, desencadeando um surto coletivo. Alguns corriam, outros gritavam e rasgavam os livros, e tudo piorava cada vez mais. Eles pegaram as páginas dos livros e taparam as pequenas janelas, colando-a com as próprias fezes. Depois disso, um silêncio mórbido se estabeleceu e não se ouvia mais nada. Mas ao analisarem os níveis de oxigênio, perceberam que as cobaias ainda estavam vivas. Depois de alguns dias, percebendo o silêncio permanente, o grupo de cientistas decidiu interromper a liberação da substância. E então decidiram que entrariam no quarto e soltaram um aviso pelos microfones que se deitem no chão com a mão na nuca. Vamos entrar. Qualquer reação, os soldados vão atirar. Quando de repente se ouviu uma voz ecoar nos microfones, dizendo: "Não queremos mais sair." Eles mais que rapidamente abriram a porta e o que viram jamais poderia ser apagado de suas mentes. Nenhum daqueles soldados, nem nas suas piores batalhas, tinham presenciado tamanho horror. Havia sangue por toda a parte, e os prisioneiros, enlouquecidos com o horror,
ao qual foram submetidos haviam arrancado a pele de seus corpos. As rações, a partir do 5º dia, não haviam sido tocadas. Havia pedaços de carnes vindas do peito e das pernas, tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando e deixando 4 polegadas de água acumulando no chão. Nunca se determinou o quanto dessa água era na verdade sangue. 4 das 5 cobaias ainda estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculo e pele extraído de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicava que as feridas foram feitas à mão, e não por dentes, como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos os ferimentos foram autoinduzidos. Porém, mesmo com todo o sofrimento que haviam passado, aqueles homens imploravam para que o gás fosse ligado novamente, já que eles queriam ficar acordados. Soldados que acompanhavam os pesquisadores teriam tentado conter as cobaias, mas elas tinham uma força fora do comum e acabaram tirando a vida de alguns deles. Após certo tempo, os prisioneiros restantes se acalmaram. Um deles foi instruído a dormir e acabou vindo a óbito ao fechar os olhos, enquanto os demais também vieram a óbito enquanto imploravam pelo gás. Quando restava somente um participante, um dos pesquisadores, horrorizado, se voltou para ele e questionou gritando: "O que é você? Eu preciso saber." "Você se esqueceu?" o paciente perguntou. "Nós somos vocês. Nós somos toda a loucura e a maldade que vocês escondem, implorando para ser liberta. Nós somos o que vocês escondem em silêncio e paralisa quando vocês vão para o refúgio noturno, onde não podemos adentrar." Horrorizado ao ver isso, um dos pesquisadores sacou a arma de um soldado e atirou no último sobrevivente. E antes de dar o último suspiro, o paciente sussurrou: tão perto de ser livre." E se foi. Dizem que todos que presenciaram a experiência nunca mais foram os mesmos. Alguns desenvolveram esquizofrenia, não conseguiram mais exercer suas funções, e alguns chegaram a tirar a sua própria vida. Essa história parece ter sido originada de um arquivo em livros da KGB, descobertos em 1995 e divulgados em 1998. Então, navegante, o que você acha? Será mesmo só uma lenda? Ou uma história bem elaborada? Ou tem algo de real? Deixe sua opinião nos comentários. Curte, comenta e compartilha. Nós realmente queremos a sua participação. Se você chegou até aqui, gratidão pela sua audiência e até a próxima.